Oi, eu sou Daniel Peixoto. Eu sou o Leco. Nós somos o Montage de Fortaleza. Estamos aqui hoje na Rolling Stone Brasil para bater um papo e contar sobre o nosso revival, a nossa revolta, a revolta do Montage. A princípio a gente tinha se reunido para fazer essa celebração de 20 anos, mas nos últimos meses, assim, a gente tem recebido um feedback muito grande de um povo muito jovem que redescobriu Montage através da internet e tal. E aí a gente começou a pensar em lançar coisas novas. A gente tem muito material da época que ainda está inédito, a gente quer relançar isso também, né? Coisas que foram lançadas só em formato físico. Mas aí veio essa vontade de fazer coisas novas e a gente vai fazer esses 2 shows que já estão programados. Tem rolado já outros convites que a gente tem aceitado todos. E sim, vamos fazer músicas. A gente não sabe ainda o que é que a gente vai fazer, se vai ser um disco, se vai ser um EP, mas vamos fazer músicas e vamos lançar coisas inéditas sim. Olha, um pouco das duas coisas, porque a gente acha que o som que a gente fazia lá no começo dos anos 2000 está muito em voga hoje em dia. Então, a gente ouviu coisas que a gente tinha começado lá e que nunca foram lançadas, e começamos coisas do zero também, mas a gente está mais preocupado em fazer as músicas que a gente gosta do que em estar na vanguarda ou soar como o passado, assim. A gente vai fazer as coisas que a gente está a fim de fazer. E, assim, desse material novo que a gente está trabalhando, eu arrisco dizer que, sim, você que falou de vanguarda, não tem ninguém aqui da nossa cena fazendo alguma coisa parecida, assim. O pop tá mais pra MPB, a gente quer resgatar essa coisa mais barulhenta, mais rock and roll, que é a essência da banda, né? Talvez, o que eu acho, que talvez descentralize um pouco, só eu e Daniel produzindo tudo e talvez mais gente junto, mais amigos. A gente quer convidar pessoas novas também, assim, porque quer ter a nossa cara, mas a gente quer também trazer outras pessoas para trazer um frescor, entendeu? Sonoridades diferentes mesmo. Cara, sempre foi totalmente... Nós nunca paramos de nos falar, na verdade, né? A banda se separou, mas foi mais porque naquela época a gente achou que vamos dar um tempo, o Dani queria fazer umas coisas mais autorais, né? Uma carreira solo. E eu fui para Manaus. Ficou geograficamente muito longe, mas nunca perdemos o contato. Foi o período que a gente parou, talvez, mesmo de fazer, foi 4 anos. Isso, A gente voltou em 2015 para celebrar esses 15 anos. Em 2022, a gente voltou e a gente já queria fazer o que a gente está fazendo hoje na comemoração dos 18 anos, que a gente tinha até bolado uma coisa assim, Montagem 18 mais, assim. Só que eu já tinha, durante a pandemia, aproveitei esse tempo livre e gravei um disco. E aí eu precisava lançar esse disco porque teve uma colaboração de vários outros músicos. Mas a nossa relação é ótima, assim, a gente é super amigo, nunca houve uma briga, a gente quando se separou não foi por questões conflituosas, assim, a gente estava só com ideias diferentes, o Leco não estava mais a fim de ficar em São Paulo, eu queria ficar em São Paulo, e ficou meio inviável essa coisa de trabalhar Manaus, São Paulo, e aí a vida foi seguindo, eu fui lançando os meus discos e tal, mas a gente nunca perdeu o contato, a gente nunca parou de produzir, assim, vez por outra nesse meio tempo. O Leco, Dani, fiz essa música pensando no Montagem, me mandava, escrevi uma letra. Então, assim, a gente nunca perdeu o contato, de fato, assim. Existe uma relação muito boa e respeitosa, de admiração, de companheirismo. E que esse tempo, mesmo assim, aquela coisa de amigos de verdade, que você passa um tempo sem se encontrar, mas quando você se encontra, é como se não tivesse passado aquele tempo, sabe, assim. Isso é uma característica, eu acho, de amizades legítimas. Sim, a fotografia foi talvez o meu escape artístico. Quando eu parei de produzir, acho que foi uma parada meio repentina, artisticamente, como um produtor, eu senti um vazio, assim, cara, se eu não sou produtor agora, o que eu sou? E fui para Manaus.
E lá comecei a fotografar, comecei a fazer uns cursos e conheci um grupo de fotografia daqui de São Paulo. Comecei a me ligar com eles, de fotografia autoral, de livro, de artista. E foi um caminho que eu fui, nos últimos 10 anos, foi que eu estudei bastante. Estava um pouco isolado, assim, da música, mas não da arte, assim, sempre produzindo. Cara, é maravilhoso, né? Porque esse disco, especificamente, assim, as coisas que quando a gente parou de produzir lá em 2009, a gente, ouvindo, dialoga demais com esse trabalho da Charli, né, o Bratz. E é legal porque, assim, tipo, eu acho que música, as coisas só acontecem quando elas têm um caráter de cena, assim. Quando existe vários artistas fazendo uma mesma coisa, é muito mais fácil daquilo subir. Todos os movimentos musicais, artísticos foram assim, tipo, o grunge em Seattle, o punk, aqui no Brasil o funk, o mangue beat, assim. Quando tem uma cena, é muito mais fácil em vez de um artista subir só, de subir um grupo, assim. E eu acho massa, acho que foi o disco que eu mais ouvi ano passado e a gente ouvindo essas coisas, a gente lembrou demais da Charli. Eu não conhecia o disco, o Dani me ligou e falou: Leco, as bases são iguais, mas estão muito parecidas. O eletropop, assim, quando a gente tem dois momentos, né? Tem aquele começo lá da Miss Kitty, que é uma coisa bem mais desacelerada, e no final dos anos 2000 começou a entrar o Maximal, que foi onde a gente parou. Eu acho que a Charli tá ali naquele momento, sabe? De 2009 a 2012, que foi quando ela surgiu, né? A primeira música dela de sucesso foi em 2012 e eu acho que aquilo ali ainda tem um resgate muito grande da galera da Ed Banger, né? Do Justice, daquele povo lá da França. Aquilo ali que ela faz tem muito a ver com esse momento da cena do eletro e é o que por onde a gente tá caminhando hoje, assim. A gente quer partir daquele ponto. Foi meio que a gente foi nosso término da caminhada 2009, já terminou por aí, meio recomeçando do ponto que parou em 2009. Mas olhando pra frente. Olhando pra frente. Às vezes sonoridade, os sons, os timbres mudam, então talvez os timbres mudem um pouco.